na sua terra, de onde ele havia saído, para ir buscar uma mulher dentre a sua parentela. Porque Isaac falou para o seu servo: olha, eu não quero que o meu filho amanhã volte no lugar onde Deus havia me tirado. Por conta disso, Abraão manda ao seu servo buscar uma esposa para o seu filho Isaac. E aí o servo de Abraão conversa com Isaac e diz: se a moça não quiser vir comigo daquela terra para essa terra distante, Abraão disse: você estará livre do meu juramento. A Bíblia diz que Abraão pediu que o servo colocasse a mão sobre a coxa, e ele colocou a mão dele sobre a do servo e fizeram um juramento. Eliezer, quando vai para buscar a mulher para Isaac, ele faz uma oração diante da presença de Deus. É como que um propósito. E ele diz: Senhor, se eu estiver no poço e vier uma mulher, e essa mulher me der água para beber e água para os camelos beberem, isso é uma confirmação que o Senhor quer que essa mulher seja a mulher do teu servo, ou da mulher do filho do teu servo Isaac. Eliezer está no poço, quando de repente aparece um grupo de moças que vieram tirar água no tanque, e dentre essas moças estava Rebeca. A Bíblia diz que Rebeca, ela vai tomar água, e quando ela tira a água, ele pede que lhe dê água, e ela diz: não só te darei água a ti, mas também darei água aos teus servos, também darei água aos teus camelos. E a Bíblia diz que o servo de Abraão havia ido com 10 camelos. Só para você ter ideia, um camelo bebe de 60 a 100 litros d'água. O que quer dizer que Rebeca tirou naquele dia 1000 litros de água para dar de beber 10 camelos. Então era uma moça trabalhadora, era uma moça laboriosa, né? Que num dia ela cata do poço 1000 litros d'água e vai dar 100 litros para cada camelo. E Eliezer disse assim: uau, Deus confirmou a minha oração, e essa moça será esposa do filho do meu senhor, que é Isaac. A Bíblia diz que eles vão para a casa de Raquel, onde vão encontrar o irmão dela, Labão, vai encontrar o pai dela, Betuel, e numa conversa, o servo de Abraão se faz conhecer e mostra os presentes, que isso chamou a atenção de Labão, que Labão acaba ganhando um papel muito importante depois na vida do filho de Rebeca, que era Jacó. A Bíblia diz que eles se alegraram e disseram: olha, no tempo devido mandaremos a moça, mas vão avisar para Abraão que o pacto está cerrado, que a moça vai se casar com o seu filho. Mas quando perguntam para Rebeca se ela queria ir com aquela caravana, ela imediatamente disse: eu vou. Não queria esperar mais o tempo, ela estava preparada, ela estava pronta para se casar já. Então disse: olha, eu não quero que vocês inventem uma escultura no meio disso, eu quero já ir agora, porque eu quero ir casar já. Então ela pega as suas coisas, pega as suas servas, ela sobe no camelo e seguem para o encontro de Isaac. É interessante que Isaac estava orando, e quando ele vem do campo, do lugar de oração, de longe no camelo ele vê Rebeca. E quando ele olha para Rebeca, Rebeca olha para ele. A Bíblia diz que Isaac amou a Rebeca. A primeira mulher na Bíblia a ser amada por um homem foi Rebeca. É a primeira expressão na Bíblia que aparece uma mulher sendo amada por um homem. A Bíblia diz que Isaac levou no quarto da sua mãe e amou, e assim se casaram. A Bíblia diz que Isaac orou incessantemente por Rebeca, porque afinal de contas ela era estéril. E a Bíblia diz que Isaac estava com a idade de 60 anos quando a sua mulher pela primeira vez fica grávida, e não só ficou grávida de um filho comum, mas ficou grávida de gêmeos. A Bíblia diz que havia dentro dela 2 nações. Mas tem algo aqui também interessante que nós precisamos prestar atenção, é sobre a esterilidade na família dos patriarcas.
a mãe de Isaac era estéril, a mãe de Jacó era estéril. E você vai ver dentro da vida dos patriarcas, Abraão casou-se com uma mulher estéril, Sara. Depois você também vai ver Isaac casando-se com Rebeca estéril. E depois o filho Jacó também vai amar uma mulher chamada Raquel, filha de seu tio Labão, também estéril. É um legado de esterilidade, é uma esterilidade que vai se repetindo por 3 gerações na vida dos patriarcas. É algo que se repete como que uma maldição, passando de uma geração para outra geração. A mulher do avô foi estéril, a mulher do pai foi estéril, e agora a mulher do próprio Jacó também é estéril. Mas a Bíblia fala para nós nos ater aqui no texto que Isaac orou por Rebeca. Isso é uma oração que no texto parece que ele orou e Deus atendeu, segundo os versículos 19 e o 20. Parece que ele ora num dia e no outro dia atende, Deus atende, mas se passaram 20 anos para que a promessa se cumprisse. Agora Rebeca está grávida, só que ela sentia que dentro dela havia briga, e não havia naquele tempo ultrassom para ela saber o que estava acontecendo. Ela não tinha ideia de que eram gêmeos dentro dela, mas Isaac falou com Deus, e Deus colocou 2 nações dentro dela. E quando Rebeca começa a se sentir incomodada todos os dias, é como se havia uma briga dentro dela. A Bíblia diz que ela foi e orou ao Senhor para perguntar por que ela era assim. Me dá o versículo 21, Boco. Versículo 21. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Passa. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi a perguntar ao Senhor. Então Rebeca, ela começa a entender: por que há esse negócio na minha barriga? Será que ficar grávida é mesmo assim? Toda hora sentir socos e brigas aqui dentro. E aí Deus lhe responde, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividem das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então ela recebe a revelação de que tem gêmeos dentro dela, só que não é só uma revelação comum. Deus vai inverter a aliança do patriarcado. Deus não vai abençoar o maior, mas Deus vai abençoar quem? O menor. E isso aqui, volta a boca, é uma revelação que só Rebeca tem, mas Isaac não tem, Jacó não tem, nem Esaú tem. Então esse é um segredo entre Deus e Rebeca. Se alguém está comigo, diz amém. Amado, é importante que você entenda isso aqui, porque toda a nossa mensagem vai circular em torno disso. A Bíblia está dizendo, Deus está dizendo: olha, tem 2 nações dentro do teu ventre, e 2 povos estão dentro de você e vão se dividir. Só que não vai ser como estão acostumados culturalmente, porque culturalmente falando, amado, todo primogênito recebia a bênção do pai, que é a bênção da primogenitura. Ou seja, ele, por ser primogênito, na morte do pai, ele assumia toda a herança e ele poderia governar os seus irmãos menores. Só que Deus fala: não vai ser assim com você, Rebeca. O teu filho menor vai ser o responsável da família. O teu filho menor vai ser o que vai cuidar de toda a vossa linhagem. Por isso, o maior vai servir ao menor, e o menor será o líder sobre o maior, que não era normal. Então Deus está revelando para Rebeca que ele vai mudar a história da humanidade através do segundo filho e não do primeiro, que era Esaú. Os dias se passaram, a mulher nasceu, os meninos cresceram, e a Bíblia diz que Rebeca amava mais. Passa aqui no versículo 25. Quando eles vão nascer, e saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram seu nome Esaú. Passa.
E depois saiu seu irmão, agarrado à sua mão, o calcanhar de Esaú. Por isso chamou seu nome Jacó, porque o nome Jacó quer dizer aquele que agarra. Porque logo no parto, no dia que eles nascem, a parteira percebe a mãozinha de Jacó segurando o calcanhar de Esaú. E era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. Passa. E cresceram os meninos. E Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Passa. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Aqui está alguma coisa que nós precisamos entender. Isaac está a amar a Esaú porque ele amava os frutos ou os resultados que Esaú trazia, a caça. Mas a outra coisa também, por conta do amor de Isaac por Esaú, é por ele ser o primogênito. Ele é o primogênito e é o primogênito que traz a boa caça. Parece nas nossas culturas hoje, o filho respeitado é o que trabalha. É ou não é? O que não trabalha, se dê ideia, ainda que a ideia dele for boa, fica errada, porque ele é cunanga. Então Jacó, como nunca trouxe caça e não é primogênito, ele não tem o amor do pai. E isso gera o quê? Uma divisão de amores na casa. O pai ama o primogênito porque gostava da sua caça, mas Rebeca ama quem? Jacó. E agora a questão é, por que Rebeca ama Jacó? Lembra o que acontece lá no princípio? Por causa do propósito de Deus na vida de Jacó. Isaac está amando Esaú por conta de alguma coisa que ele dava. Rebeca está amando a Jacó por conta de alguma promessa que Deus havia feito para ela de quem Jacó seria. Então Rebeca tinha uma revelação de Jacó que Isaac não tinha. Rebeca conhecia algo de Jacó que Isaac não conhecia. Por isso o pai ama Isaac e Rebeca ama a Jacó. Passa, por favor. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo e estava ele cansado. Aqui começa toda a trama. Jacó está em casa, Jacó habitava em tendas, Jacó habitava em casa. Quando seu irmão volta do campo faminto e se apercebe que tem comida em casa e ele tinha fome, e ele diz assim: meu irmão, me dá um pouquinho do teu guisado vermelho. Aí ele diz assim: olha, para eu te dar, você tem que me vender alguma coisa. O seu direito de primogenitura. Aí Esaú diz assim: o que adianta ser primogênito se eu estou a ponto de morrer de fome? O que me vale ser primogênito, ser o primeiro filho, se a fome que eu sinto pode me levar à morte? A Bíblia diz: e Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Então Jacó não roubou o lugar de primogênito, ele fez o quê? Comprou. Só que Isaac queria vender de volta para Esaú. Por isso, antes de Isaac morrer, ele fala a Esaú: vai, caça um animal, prepara um guisado para mim, e depois eu te abençoarei como primogênito. E quando Rebeca escuta que Isaac quer transferir a bênção, a unção, a bênção patriarcal para Esaú, ela se lembra da promessa. Como é que Isaac vai abençoar Esaú se Deus me falou que quem vai ser abençoado é quem? É Jacó. Então Rebeca está aqui na história para fazer cumprir a promessa de Deus na vida de Jacó. Agora, ela errou, ela usou um método errado, mas no método errado de Rebeca, Deus interviu e organizou a história e a promessa se cumpriu. Então você precisa entender que no mundo em que vivemos, você tem que descobrir qual é o seu propósito. E Rebeca sabia
sabia que eu só estou viva porque o meu propósito é fazer cumprir o propósito de Deus na vida de Jacó. Amado, os pais têm que orar por revelação de Deus para Deus lhes direcionar qual é o propósito deles serem pais na vida daqueles filhos. Porque se você só tem filhos, mas não entende o propósito de Deus para a vida deles, você vai criar filho tipo boi, como gado. Rebeca, ela não estava criando qualquer coisa. Ela sabia que o plano da redenção da humanidade não passaria por Esaú, mas passaria por quem? Jacó. O Messias que viria em Israel não nasceria de Esaú, mas nasceria de quem? De Jacó. A redenção de todo o povo de Deus, Israel, não sairia de Esaú, mas sairia de Jacó. Então Rebeca está no meio de tudo isso. Ela percebe que Isaac está cego por amor, está cego pela cultura, está cego de forma física. Agora, é uma mulher que vai fazer o plano de Deus se cumprir. Porque a Bíblia fala, queridos, que Isaac já estava cego quando ele pediu que Esaú fosse no campo para caçar um animal. Só que, amado, antes de Isaac ser cego fisicamente, ele já estava cego espiritualmente. Porque ele não entendeu o que Deus queria fazer com Jacó. Por isso ele queria abençoar a Esaú, quando Deus, na verdade, desde o primeiro dia, falou para Rebeca que o que vai ser abençoado é o primogênito. Amado, ser pai não é só gerar. Ser pai é alinhar os filhos para o propósito. Ser mãe não é encher a casa de filhos para agradar a sogra. Ser mãe é cada filho gerado, você orar e dizer: Senhor, que eu ensine, que eu cuide do fulano segundo o propósito do Senhor para a vida deles. Porque os nossos filhos, cada um tem um propósito específico, mas você só vai entender, você só vai orientá-lo segundo a revelação de Deus que só Rebeca tinha. E Isaac estava sendo guiado pela cultura de abençoar o primogênito, pela cultura de cuidar do primeiro. Amado, filho não se cria só com base cultural, é com base na palavra, é com base na revelação de Deus a respeito da nossa paternidade ou maternidade. Então Rebeca, ela tem consciência disso. E o que eu acho interessante também é sobre como ela casou. Rebeca não foi uma moça frustrada que vieram lhe buscar de qualquer jeito. Rebeca, primeiro, ela aparece na vida de Isaac porque foi resultado da oração do pai de Isaac, da oração do próprio Isaac e da oração do servo de Isaac. Rebeca vai viver com Isaac não porque ela se jogou Isaac. Rebeca vai viver com Isaac sobre consentimento da sua família. Por isso a Bíblia diz que os seus pais a abençoaram para que fosse. Então ela vai debaixo da bênção da sua família. E se ela está debaixo da sua família, você vai ver que ela é uma moça trabalhadora, é uma moça operosa, é uma moça que ela está casando, mas foi o Espírito Santo que confirmou ela para a vida de Isaac. Então Deus estava colocando na vida de Isaac uma pessoa certa que poderia alinhar a visão de Isaac. Quantas vezes nós entramos em negócios, fazemos projetos sem querer entender qual é o propósito, qual é a visão de Deus sobre isso aqui. Então Isaac, ele tem duas cegueiras: a cegueira física, porque ele já não via, e a cegueira espiritual, porque ele queria vender a bênção para quem já perdeu a bênção. Isaac quer abençoar Esaú, porque Esaú traz boa caça, Esaú traz bom dízimo, Esaú tem um bom trabalho lá fora. Esaú é alguém que ia suprir uma necessidade material dele.
Mas Rebeca está querendo que Jacó seja ungido, porque Deus escolheu Jacó. Amado, não adianta nós insistir em querer consagrar o que Deus não consagrou, em querer fazer funcionar o que Deus já disse não vai funcionar. O nosso maior problema é tentar consertar o que Deus está destruindo. Tem coisas da nossa vida que o próprio Deus é que destrói. O próprio Deus é que estraga os nossos planos. O próprio Deus é que entra na nossa vida e quebra toda uma aliança nossa. Amado, você precisava entender quando Deus decide estragar os teus planos. Pergunta para Paulo a caminho de Damasco, que queria matar os crentes. E Deus aparece no meio, estraga os planos de Paulo. Pergunta para Pedro, que queria fugir do propósito e volta para a pescaria. E naquela noite Deus aparece lá e chota todos os peixes da rede. E ele não pesca nada. É Deus decidindo estragar os planos de Pedro, porque o plano dele é maior. E eu quero lhe dizer nessa manhã, querido, Deus vai afastar tudo na tua vida que te afasta do propósito. Tudo aquilo que você fez como plano e Deus sabe que lhe afastará do propósito, Ele vai mandar para casa só para você derramar a bênção na pessoa certa. Então, para abençoar Jacó, Deus teve que colocar longe Esaú, porque se estivesse perto faria confusão. Então Deus empurra Esaú para longe e diz: eu quero ter um encontro com Jacó, porque se Esaú está perto, Jacó não recebe a bênção. Você está entendendo o mistério? Existem Esaús na tua vida que estão a atrapalhar de você for ser abençoado. Então Esaú tem que ir para casa para você receber a bênção. Então, amado, nessa manhã agradeça aos que te abandonaram, porque quando alguns foram, a bênção de Deus se estabeleceu sobre a tua vida. Para de chorar pelos que foram caçar de Deus sobre a tua vida. Então Esaú sai de cena. Por enquanto ele está caçando lá, o outro está a receber o quê? A bênção. Por enquanto não veio no culto, por enquanto não orou, por enquanto não veio na vigília, por enquanto não pagou o preço, tem outros que estão sendo abençoados. Amados, na minha vida, que eu aprendi a agradecer a Deus pelos que vêm, também aprendi a agradecer a Deus pelos que vão. E eu entendi que nem todos que começaram conosco obrigatoriamente vão terminar conosco. Quem disse que eles têm que terminar com você? Algumas pessoas vêm na nossa vida só para cumprir um papel, depois basam. Está vendo filme? Nem todos acabam filme. Uns aparecem no princípio, depois já não aparecem no meio. Outros aparecem no meio, depois já não aparecem no fim. Mas tem sempre alguém que no filme vai até o fim com o artista. Então a tua vida do mesmo jeito. Você começou com alguns e te abandonaram. No meio apareceram outros, ainda vão te abandonar também. Mas não se preocupa, que o teu fim está garantido. Deus está cuidando do seu final. Deixa eu lembrar para você o que eu falei aqui há um tempo atrás. Amado, existem pessoas na nossa vida que são tipo andaime. Quem conhece o andaime diz amém. Andaime da obra, o andaime. Andaime é para quê na obra? Para enfeitar a obra? Não. Andaime é para trabalhar na obra. Quando a obra acaba, o que fazemos com o andaime? Fica lá para enfeitar? Porque andaime é bonito na obra, mas quando já não é obra, não precisa mais de. Fica feio. Imagina aqui na porta da igreja um andaime. Já não é mais obra, então vamos fazer o que com o andaime? Tira, fala para o irmão que está ao seu lado, tira. Fala, para de se apoiar nesses andaimes aí. Valeu a pena aí um tempo da tua vida. Hoje você já cresceu. É ou não é? Você já amadureceu. Deus já te deu graça, estrutura. Você já consegue caminhar com as suas próprias pernas. Para que depender dos Esaús? Para que depender desses andaimes? Amado, em nome de Jesus, entenda isso nessa manhã. E Rebeca, ela tem revelação de Deus. Eu
mostrou Jacó. Deus me mostrou Jacó. Quem vai ser o líder da família é Jacó. Esse Isaac aí quer consagrar o errado. E eu vou lhe mostrar que aqui o cara errado não vai receber a bênção. Por isso ela mesmo disse: filho, fica calmo, eu vou resolver esse problema. Isaac gostava da carne, da caça, carne. E Rebeca gostava do rapaz que tem promessa. Posso falar com as irmãzinhas moças daqui da igreja? Alô? Estão aqui as irmãs, os jovens solteiras estão aí? Amado, carne representa as coisas momentâneas, instantâneas. Tudo que aquilo que você vê, tudo que é imediato é carne. Mas o propósito de Deus vai além da carne. Então Rebeca amava o futuro de Jacó, por isso ela lutava para proteger o futuro dele. Mas Isaac gostava da caça de Esaú, a carne que ele trazia do campo. Por isso Isaac queria consagrar, queria abençoar. Amado, hoje qual é o padrão de algumas moças para ficar com o moço? Tem carro, tem um bom emprego e tem bom nome. Só que você não sabe como é que vai ser no futuro dele. Porque tem pessoas que têm hoje, amanhã já não terão. Mas tem gente que não tem hoje, amanhã terá. Não sei se você entende. Então Esaú tinha carne, Jacó tinha promessa. Eu não sei o que é mais importante entre a carne e a promessa, entre a carne e o propósito. Porque Esaú tem caça, Jacó tem promessa. Esaú tem flecha, Jacó tem promessa. Esaú é périto na caça, mas Jacó tem uma promessa, que ele será pai de multidões, que ele será o Israel de Deus. Porque você hoje está rejeitando Jacó por ser Jacó, mas amanhã você não vai entender nada quando o Jacó que você rejeitou virou Israel. Poxa, meu Deus, eu estou pregando. Vamos só parar com esse culto aqui, né? É melhor ir no segundo. Acho que os irmãos estão a entender, meu Deus. Porque o que hoje é Jacó, amanhã vira Israel. Porque a Bíblia é interessante, esse trocadilho na Bíblia. Jacó queria ser Esaú, mas era quem? Jacó. E Deus não queria que ele fosse Jacó. Deus não queria que ele fosse Esaú. Deus queria que ele fosse o quê? Israel. Então tem coisas que você quer ser, mas por causa do propósito, Deus não vai te deixar ser o que você quer ser. Porque está dizendo, eu tenho mais, algo maior para você. Porque pastor, o que ele era? Ele era Jacó, aquele que agarra, o suplantador. E ele está dizendo, eu não quero ser Jacó. Por isso quando ele vem para enganar o pai, ele se veste como Esaú. Ele põe o perfume de Esaú. Mas aí quando Isaac escuta a voz de Jacó, ele diz assim, o cheiro é de Esaú, a roupa é de Esaú, o perfume é de Esaú, os pelos também que ele meteu falso é de Esaú. Mas tem uma coisa que aqui não estou a entender, a voz é de Jacó. Então ele está tentando ser Esaú, mas lá no fundo o Jacó não queria morrer. Pode estar dizendo, vestiu como Esaú, mas não é Esaú. Nascerá Esaú, mas não é Esaú. Mas quando ele fala, então, quero ouvir a tua voz. Quem é você? Sou eu, teu filho, pai. A voz é do Jacó. Mas como eu não quero perder tempo aqui, tá bom, ajoelha aqui, ajoelha. Aí Isaac está a consagrar alguém, mas ele sabe como é que Esaú tem a voz de Jacó. Ou como é que Jacó tem o cheiro de Esaú. Porque às vezes nós queremos ser o que os outros são lá fora, porque queremos afogar o nosso verdadeiro eu. Amado, você precisa ser igual aos outros. Para de ficar e a se comparar e a se sentir mal quando você vê a fulana. Ah, nossa, o cabelo dele é até aqui e nem aqui chega. Ah, meu Deus, olha a cor dele. Vou ir me pacular, irmão. Aprenda a aceitar a Jacó que você é, porque Deus vai lhe transformar numa verdadeira Israela. Amém? Então ele engana o pai, mas não enganou ele. Imagina lá Deus no céu a olhar esse teatro. Ali, meu Deus, olha Jacó vestido de Esaú.
É aquilo que você às vezes quer falar como os outros, vestir como os outros, comer como os outros. Amado, seja você mesmo. Se existe um favor que você pode fazer na tua vida é esse: ser você mesmo. Para de querer ser os outros. Você não é os outros e Deus não te criou com o DNA dos outros. Para de querer imitar os outros. Você não é um eco, você é uma voz. Deus te chamou com um chamado específico. Agora Ele está querendo ser o que não era. Por isso, depois de uns anos, quando o pai morre, ele foge na casa do tio Labão. Quando ele volta como Jacó, no vale de Jaboque, ele tem um encontro com Deus. Aí Deus naquele dia, Ele separa a família, fala: olha, vocês vão para um lado, vocês vão para outro lado. Eu vou voltar para casa, mas não quero voltar o mesmo Esaú que saiu da casa alguns anos atrás. Aí ele entra no vale de Jaboque. De madrugada Deus aparece como um anjo. Agora ele vai lutar com Deus aquela noite. E a luta foi tão intensa entre Jacó e Deus, que Jacó venceu Deus na luta. Chegou um momento que o próprio Deus disse: Jacó, me deixa, eu quero ir embora, porque aquilo é teofania. Eu expliquei aqui sobre teofania na quarta-feira, lembram? Teofania é uma forma de Deus. É Deus que se incorpora como um anjo para ter com Jacó. A Bíblia diz que Deus falou: me larga, deixa-me ir, porque o sol já está a nascer, a alva já está subindo. Jacó vai dizer assim: não te deixarei ir sem que me abençoes. Então Isaac já não tinha abençoado, abençoou, mas ele está dizendo: eu quero a bênção do Deus que fez a promessa na minha mãe quando eu estava no ventre. Então me abençoe. Eu não quero voltar como submisso de Esaú, mas eu quero voltar como líder sobre Esaú. Aí Deus fala: qual é o teu nome? Porque o problema de Jacó sempre foi o nome dele. Porque assim como era o nome dele, assim ele se comportava. Por isso, quando você vai dar nome no teu filho, cuidado com o nome que você está dando aí. Não escolhe porque soa bem. Pé da xará. Quem é o xará dele? É aquele tio que é soba. Amanhã a criança cresce que é soba também. Dá xará nas fofoqueiras. Amanhã a tua filha é outra fofoqueira, porque a xará é fofoqueira. Então Deus olha para Jacó e diz assim: o problema de Jacó, qual é o nome dele? Então olha, não serás mais Jacó, mas Israel. Porque Jacó ficaria feliz se Deus lhe dissesse assim: não és mais Jacó, agora você é Esaú. Jacó ia sair daí animado. Aí Deus falou: nem Jacó, nem Esaú, mas Israel. Você está a entender quando Deus nos faz o que Ele quer que nós sejamos? Por isso Ele está a dizer Israel, porque com Deus lutastes e vencestes. Hoje tem uma nação com o nome de Israel, por causa do Jacó, que naquela noite lutou com Deus. Por causa de Rebeca, mas Deus já bati tanto na Rebeca, até ontem o Espírito falou: rapaz, você que está errado, Rebeca fez tudo certo. Usou a maneira errada, mas ela estava fazendo o propósito de Deus se cumprir. Porque às vezes, quando você luta para cumprir o propósito de Deus, quem não recebeu a mesma revelação vai te criticar. Quem ouviu o que Rebeca ouviu da parte de Deus? Ninguém. Então criticar Rebeca sem entender o que ela ouviu, que Deus lhe disse assim: 2 nações estão no teu ventre. Se todos ouvissem a falar: ela cumpriu isso, mas só ela ouviu. Isaac não ouviu, Jacó não ouviu, Esaú também não ouviu. Só Rebeca entendia o porquê que ela estava a cozinhar para o Isaac comer e abençoar a Jacó. Então, amado, não espera que as pessoas entendam tudo que você preconizou fazer. Sabe qual é a nossa maior doença? Querer agradar todos da família. Olha, eu vou fazer porque aquele tio vai ficar triste. Se eu não fizer isso, aquele tio. Amado, Deus te falou o quê? Deus te orientou o quê? Deus te mandou fazer o quê? E é o que Rebeca está fazendo aqui. Só está obedecendo a orientação de quem? De Deus. E tem interessante aqui uma coisa que lhe torna tipo de Cristo. Porque quando ela vai para
a passear diante de Isaac, o Jacó fala assim: ô mãe, isso ainda vai nos trazer maldição. Estamos a enganar mesmo o pai, filho do Abraão. A mãe dela diz assim: filho, que a maldição que poderia vir sobre você caia sobre mim. Rebeca, ela está se posicionando para fazer o que, querido? Para cumprir a promessa. Ela está dizendo: não importa o que venha acontecer no futuro, se existe uma maldição no meio de tudo que eu estou fazendo, que essa maldição caia sobre quem? Sobre mim. Mas a questão é: qual maldição viria sobre Raquel, que está tentando fazer o propósito se cumprir? Que maldição viria sobre uma mãe que está dando correção no filho? Que maldição viria sobre uma mãe que está tentando alinhar a vida do filho segundo o propósito de Deus na vida dele? Não tem maldição sobre Raquel ou Rebeca. Jacó está com medo de maldição, mas ela diz assim: filho, tá bom. Eu vou assumir o quê? A maldição. Se houver alguma culpa no que eu estou fazendo, toda a maldição caia sobre mim. Quem fez isso conosco na cruz? Jesus. Jesus veio para nos alinhar ao propósito de Deus. E o propósito de Deus é que nós sejamos salvos. O propósito de Deus é que nós vamos para o céu. Então ele vem, ele entra no nosso lugar, nos absorve da culpa. E ele diz: olha, vocês saem livres. Toda maldição que viria sobre vós, ela cai sobre mim na cruz do Calvário. Então Rebeca também está dizendo assim: olha, eu vou deixar de viver a minha vida para viver a vossa vida, para viver o teu propósito. E tudo que é maldição que viria contra o propósito, eu assumo. Amado, a nossa vida ganha sentido quando nós aprendemos a abraçar as causas dos outros como nossa. As pessoas que ganharam nome na história não são aqueles que lutaram pelos seus direitos, são aqueles que lutaram pelos direitos dos outros. Quando se fala de Martin Luther King, estamos a falar de quem? Alguém que lutou pelo direito dos negros. Quando se fala de Nelson Mandela, hoje o único negro que tem estátua lá nos Estados Unidos, num lugar muito importante, estamos a falar de alguém que defendeu o direito dos outros. Porque todas as vezes que você só luta para defender um direito seu, sabe isso é o que? Orgulho, egoísmo. Porque o que te põe na história é quando você luta para defender causas alheias. Amado, se você morrer hoje, você defendeu o que e quem? Você protegeu o que e quem? Quase que ninguém fala muito sobre Rebeca. Mas ela é uma mulher que diante de Deus não aceitou o combino que Deus tinha com o marido dela. Como pastor, Isaac orou 20 anos para ela conceber. Aí ela concebeu. Havia um trato entre Deus e Isaac. Só que eles estavam a fazer plano na barriga da outra e a outra não tinha nenhuma ideia. Quando ela começa a ver luta, ela fala assim: não, eu vou falar ainda com Deus para saber o que é que se passa. Porque ele conversou lá com Isaac, não me falou o que conversaram. Então também ainda quero ouvir da parte de Deus o que ele pensa sobre isso. Ela não deixou que os outros decidissem a respeito do seu destino. Por isso ela foi e também orou. É aquelas pessoas que estão obrigando você a fazer um curso que você não quer fazer. É aquelas pessoas que querem desenhar para você um futuro que você nunca quis. É aquelas pessoas que querem alinhar o teu propósito com algo que não tem nada a ver com você. Estou lembrando a história agora de um pai que queria ser médico e não conseguiu ser médico e virou um advogado. E o tempo passou, ele pegou o filho dele, mandou para fora para estudar medicina, porque ele não conseguiu ser, então queria que o filho dele fosse o que ele não foi. E o filho também cresceu, nunca quis ser médico. Ficou lá os anos lá fora estudando, fez o doutorado em medicina. Quando voltou, pregou o certificado, deu para o pai. Disse: pai, está aqui, já fiz o que o pai queria, está aqui. Agora eu vou ir fazer o que eu quero.
Porque nós estamos a obrigar as pessoas a viverem o nosso sonho, o nosso projeto. Amado, você pai tem que entender que depois que os teus filhos crescerem, eles vão tomar o rumo deles. Por isso o teu papel é importante. Por enquanto são criança, ensina o caminho verdadeiro. Para quando eles crescerem, não vais precisar dormir de madrugada preocupada se ele está escolhendo o que lá fora. Porque você já sabe que ele já aprendeu a escolher o que é certo. Ele sabe fazer diferença entre flor e lixo. Porque quando você não ensina isso na infância, amanhã ele cresce, ele começa a querer experimentar tudo para ver o que é bom. Mas quando desde a infância você ensina o que é bom, quando ele cresce, ele não luta para escolher o que é bom, porque desde pequeno aprendeu o que era bom. Por isso a Bíblia diz: ensina o menino, a criança, não o jovem, não o adolescente, não o adulto, mas ensina o menino no caminho em que deve andar. Então quem deve merecer o nosso ensino? Criança. Porque ensinar jovem custa. Jovem tem ilusões, tem emoções, quer aparecer. Essa fase da pandemia, apadrinhei os casamentos, irmão. Eu estou falando para a irmã, vamos fazer uma coisa simples. Aproveita esse coronavírus aí, que limitaram o número de pessoas. Mas as irmãs só querem dar show. Você está lá a lutar para ensinar, para gastar menos e gastar tudo no casamento, mas elas querem gastar tudo na festa. Ô irmão, festa acaba e a festa do sábado já foi esquecida no domingo. Desses casais que gastam 3 milhões, 4 milhões na festa, 3 dias depois estão a passar fome. Estão a comer a carne podre que sobrou lá na festa. Mas gastaram milhões. Mas tem que ser sábio, amém? Eu costumo dizer, se existe uma boa época para casar é agora. Se você não casar com esse coronavírus, depois para casar vai ver fumo, porque toda a família vai querer vir. Hoje dá para você casar e inventar desculpa: não te convidei por causa do corona. Amém? Mas isso você tem que aprender por enquanto é criança. Essas ilusões têm que morrer por enquanto é menino. Então Rebeca é o tipo de mãe que orienta. Rebeca é o tipo de mãe que tem visão. Rebeca é o tipo de mãe que é guiada pela palavra de Deus. Rebeca é o tipo de mãe que ela não aceita o marido e Deus decidirem o destino dela sem ela fazer parte. Por isso Isaac orou e Rebeca também fez o quê? Também orou. Amém, irmãos? É importante, se você ora, homem, a tua mulher também tem que orar, irmãos. Porque tem coisa que Deus lhe mostra e não te mostra. Então, essa é a beleza do ministério. Tem coisas que Deus vai falar para ela e não vai falar para você. E depois vocês vão combinar e a vossa vida vai dar certo. O nosso maior problema é que um ora, o outro não ora. A outra tem raiva de Deus, tem raiva de igreja. E eu vou lhe dizer uma coisa: se você é espiritual, casou com uma carnal, você tem mais chance com a carne do que espírito. Muito cuidado com essa emocinha que vocês estão colocando dentro do vosso propósito. Você que é missionário, cuidado com as misses. Entendeu? Não confunde missão com misse. Você que tem uma missão, caso uma misse, rebentaste a tua vida. São propósitos plenamente diferentes. Um quer passear nos campos ganhando alma, outra quer passarela. E no campo não tem passarela. Você tem que entender que o teu propósito precisa estar o quê? Alinhado com o da tua esposa. Por isso, senão o que é que vai acontecer? O Jacó ama um, ou melhor, Isaac ama um, e Rebeca ama outro. Não é o que está acontecendo em muitas famílias hoje. Namorado, amado, se o teu namorado ama as coisas do mundo, não perca tempo. Sai daí, filha, sai daí, filho. Se essa moça só quer o mundo, sai daí. Pastor, vou lhe converter. Você não é o Espírito Santo, irmão. Isaac, ele está morrendo e está dizendo assim: olha, eu já estou cego, mas Isaú, pega a flecha, vai ainda caçar aí. Me faz lá um molho ainda de carne antes de eu morrer. A Rebeca está lá, filha desgraçada, até para morrer ainda pede carne, né? Viveu a vida toda comendo carne,
antes de morrer quer comer o quê? Porque carne sempre vai querer o quê? Carne. Rebeca está lá e diz assim, vamos lhe dar a carne que ele quer, mas ele vai dar o propósito que nós queremos. Então, irmão, cuidado com quem você está escolhendo. Essas mulheres que não vão lhe ajudar a orar. Esses homens que não vão lhe ajudar a orar. Ah, pastor, meu namorado é ímpio, mas ele me ama. Irmão, só ama quem tem Deus. Deus é amor. Ah, pastor, é aquilo que ele sente. Paixão carnal. Gosta de partes do teu corpo. Só que ele esqueceu que isso envelhece. Dente apodrece. Ah, pastor, ela tem um sorriso tão branco. Daqui a 40 anos, vamos ver se está branco ainda. Mas não precisam 40 anos, é só casar. Ela tem um corpo tão firme. Pergunta numa mãe velha de 60 se nunca teve corpo firme. E tem moça, parece elas que inventaram a roda, sabe? Mas você tem que aprender a alinhar a tua vida ao propósito. E nessa manhã Deus só me trouxe aqui para te falar e te lembrar disso. Não entra com ninguém que não faz parte do propósito. Não coloca a tua vida num lugar que não tem nada a ver com o teu propósito. Por isso Rebeca sempre esteve perto de Isaac, ouviu todas as conversas de Isaac, ouviu que o Isaac estava a falar com Esaú no quarto. Ela disse, não, agora que ele vai morrer, vai querer abençoar quem? Esaú? Não está no propósito. Deus não me falou que Esaú vai ser o maior. E se Esaú for abençoado, eu vou me sentir culpada por não fazer nada. Então agora vemos Rebeca agindo de forma imperfeita e nós vemos Deus agindo de forma perfeita. Porque aí é um trabalho de 4 braços. Os 2 braços de Rebeca e os 2 braços de Deus. Porque Deus aparece para consertar os nossos erros. Rebeca está fazendo tudo errado, mas Deus começa a aparecer para acertar nos erros de Rebeca. Então, amado, o cristianismo é isso. Que nós erramos tanto, falhamos tanto, mas nos nossos erros e nos nossos acertos, Deus faz o quê? Acerta. Mas você não precisa ser perfeito para Deus te escolher, para te usar. A questão é por que Deus nos escolhe? Por que Deus nos alinha ao seu propósito? Porque nós oramos mais do que os outros? Lógico que não. Porque Ele quis pegar os nossos defeitos e consertar a nossa vida, porque Deus às vezes usa os nossos próprios erros para nos levar até o propósito. É o ladrão que matou aqui quando estava fora quando estava livre, vai na cadeia só para se converter e voltar crente, pastor. O cara matou pessoas, roubou instituições, mas quando ele chega na cadeia, está lá preso, frustrado, sem esperança, alguém prega a palavra para ele, ele aceita Jesus, quando sai da prisão, vira missionário, vira pastor, muda completamente o seu propósito, porque é Deus trabalhando com nossos erros. É a moça que tirou a gravidez, quase morreu, quando estava lá no bloco operatório, lá na UTI, quase a morrer, aí se converte, entrega a vida a Jesus e sai lá livre. É Deus usando os nossos erros para nos trazer nos seus acertos. Tem gente que só veio para a fé depois de passar por muitas crises. Então Deus usa as nossas crises, os nossos erros, para nos arrastar para a fé. É o erro de Rebeca, que Deus no erro dela acertou e a promessa fez o quê? Se cumpriu. É o erro de Judas, que através dele Deus alinhou o propósito da salvação e Cristo veio a morrer. Porque se Cristo não morresse, nós não seríamos salvos. Então existem coisas que no princípio é um erro, mas Deus usa o nosso erro como estrada para alcançar o propósito dele para a nossa vida. Eu não sei como você está guiando a tua vida. Para de basear a tua vida no que você assistiu, no que você leu. Ora a Deus para Ele lhe mostrar qual é o propósito dele na sua vida. Amém? Amado, eu já fui coisa que eu nunca quis ser, professor. Eu fui porque a minha mãe era. E quando houve inscrições, a minha mãe ligou para mim desesperada. Leva o documento, mais mãe, leva o documento, mais mãe. Você tem mulher, leva o documento. Aí eu fui. E fiquei lá por 5 anos de angústia. Até o dia que eu saí só para ser pastor. E aí alguém me perguntou, pastor, nunca sentiu saudade de dar aula? Eu falei, nunca, porque nunca foi propósito.
pastor, os teus colegas hoje estão ganhando melhor do que você, e você larga tudo para ser pastor. Eu falei, não é pelo dinheiro, é pelo propósito. Amado, quando você muda de propósito por causa de dinheiro, você vai mudando sempre o teu propósito. Faça as coisas porque você foi chamado para fazer aquilo. Amém? Amém, irmãos? Ah, pastor, vou deixar de ser pastor. Para quê? Porque tem uma boa proposta na alfândega. Amanhã, quando aparecer uma proposta melhor na Sonangol, você também deixa a alfândega. Só que você vai ficar velho a tua vida toda assim, fugindo de lugares em busca de melhores condições, não do propósito. Amado, anda com quem tem o quê? Propósito. Para de andar com quem tem dinheiro simplesmente. Qual é o propósito dele? O meu amigo Fred disse assim: amado, Isaac, quando você anda com alguém, você tem que entender o que essa pessoa tem para agregar na tua vida. Ou seja, existem pessoas que já são, Isaac, o que você quer ser no futuro. Você entendeu isso? Existem pessoas que hoje, agora que eu estou pregando, já são o que eu quero ser. Já têm o que eu quero ter. O que eu faço? Andar longe desses? Não. Eu preciso estar perto de pessoas que já têm o que eu quero ter. Não é para eu trapacear, roubar ou enganar. É para eu saber como conseguiram, para eu chegar lá. Do mesmo jeito, se você é solteira e quer casar um dia, e tens que ter um casamento modelo que te inspira. Busca uma conselheira idônea que lhe inspira, porque o nosso maior problema é nós queremos algo que os outros já têm, mas andamos com quem não tem nada e não quer nada também. Por isso nós nunca chegamos ao nosso propósito. Aonde você quer chegar? E aonde você quer chegar vai determinar o tipo de pessoas que você vai escolher para colocar no teu leque de amigo. E eu sempre digo, querido, a tua vida não é um Facebook que você, tudo que é amizade, confirmar, até ter 5.000 amigos. Não, a tua vida não é Facebook. Você tem que selecionar bem as pessoas que vão exercer influência na tua vida. Não ande com ninguém que não vai te alinhar ao propósito. Todos que te colocam fora ou longe do propósito, peça a distância dessas pessoas da parte de Deus. Diga: Deus, me livra de todos que me afastam do propósito. Amado, eu não quero dinheiro, não quero filhos, não quero mulher, não quero fama que me tira do propósito. E a minha pergunta para você nessa manhã é: por que estás aqui? Por que vieste nesse mundo? Porque tem gente que pensa que nasceu porque foi acidente da intimidade que os pais dele tiveram. Amado, todos nós temos um propósito. E o Dr. Miles Monroe dizia que a maior tragédia que pode acontecer na vida de um homem ou de uma mulher não é a morte, mas é uma vida sem propósito. Porque morrer não é tragédia, porque todos morrem. Mas viver sem projeto é acidente, é tragédia. E ele ainda disse: mais vale um ímpio com propósito do que um crente sem um propósito. Irmão, todos os dias que eu acordo eu falo: Senhor, qual é o propósito para hoje? Qual é o propósito para o futuro? Qual é o propósito da minha vida? Será que eu só estou mesmo aqui para gerar filho, casei e estou aqui, agora é nada? Jacó era uma criança com propósito desde o ventre. Rebeca entendeu o propósito de Jacó. E em outras palavras, Senhor, não me mate até que eu veja essa tua palavra se cumprir. E ela viveu e fez a promessa de Deus se cumprir na vida do filho. Eu imagino o dia que Jacó recebeu a bênção. Isaú estava triste, mas Rebeca estava dizendo: hoje você não entende, mas um dia você vai entender que o filho do propósito é quem? É o teu irmão mais novo. Porque Deus o fez assim. E ficou claro, Jacó prosperou. Jacó se deu bem na terra do tio. Quando voltou, ele era o cara mais próspero, que até o irmão dele olhou para ele e respeitou. Reconheceu que verdadeiramente Deus está na tua vida. E Jacó foi para um lado, Isaú foi para outro lado. E nós estamos falando do propósito de Deus, que é Jacó. Amém? Se coloca de pé. Nessa manhã vamos orar. Como você está vivendo hoje? Feche teus olhos. Eu gosto
começasse a pedir a Deus para que ele alinhasse o propósito dele.